Olá, bom dia, graça e paz. Eu sou o Nilson, né? Sou um amigo de Jesus, faço parte desse projeto do Instituto Jesus Cristo. E tenho participado também nessa semana com você aqui de algumas devocionais, né, no livro O Caminho do Stanley Jones. Eu estou aqui em São Paulo, capital, né, e como tenho falado daqui, eu tenho tido esse privilégio, né, de compartilhar com você aí, você que talvez esteja numa cidade ou outra, em lugares distantes de onde estou, mas a gente pode estar unido, né, pensando nessas mesmas palavras de Jesus aqui no livro O Caminho do Stanley Jones. A devocional de hoje é a semana 35, né? Semana 35, sábado. E o título dela é Passos para aproveitarmos a tristeza. Passos para aproveitarmos a tristeza. O primeiro texto que nós vamos ler é Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 2 e 3, que diz assim: O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na sombra ou na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. O segundo texto está lá em Isaías capítulo 38, versículo 17 e versículo 18, que diz assim: Foi para o meu benefício que tanto sofri. Com o teu amor me guardaste da cova da destruição. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados, pois a sepultura não pode louvar-te. A morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem a cova não podem esperar pela tua fidelidade. E o Isaías 43, versículo 2, Isaías 43, versículo 2, ele diz assim: Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, e as chamas não o deixarão em brasas. Esses textos, né, eles começam falando uma linguagem lá do Antigo Testamento, quando falava do povo, né, que estava em trevas, sem a vinda de Jesus, e fala que haveria uma grande luz, né, que haveria algo de Deus que ia trazer luz ao mundo, e hoje nós conhecemos Jesus. Quando também ali no texto falava que os que descem a cova não louvam a Deus, porque lá ainda tinha aquela ideia, né? Ainda não tinham experimentado a ressurreição. Cristo, né, disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Então alguns lá naquele contexto imaginavam, né, quando pensaram na figura da morte, como o fim. A morte é o fim, né? Hoje, graças a Deus, nós sabemos que quando você morre em Cristo, né, você vai continuar louvando o Senhor. Mas essa figura da morte como um fim, né, é nessa ideia que se trabalha, que a tristeza, quando ela chega como um fim, né, como uma morte que não tem saída, então você não consegue louvar o Senhor, né? Então nós temos que mudar esse quadro de tristeza. E é isso que essa devocional vai nos falar hoje, sobre esses passos. Então, lá em Isaías, nós lemos, né, os textos, e aí, passos para aproveitarmos a tristeza. Chegamos ao dia de resumirmos os passos para encarar a tristeza e a frustração. O salmista diz: Uma praga terrível derrubou. Salmo 41, 8. Contudo, nenhuma praga precisa ser terrível, a menos que você permita. Novamente o salmista diz: Quando me lembro destas coisas, choro angustiado. Salmo 42, 4. Porém, a angústia não precisa provocar o choro se você não aguardar só para si. Traga a angústia à luz, encare-a. Siga estes passos. Primeiro, traga a tristeza à luz e encare-a com franqueza. O simples fato de trazê-la à tona já a purifica. Segundo, faça tudo o que você souber para removê-la. Ouça a voz de Deus, que pode dizer o que você deve fazer. Terceiro, coloque a tristeza nas mãos de Deus e deixe-a ali. Em seu coração ela se agrava, mas nas mãos de Deus torna-se útil. Não a entregue a Deus hoje e a tome de volta amanhã. Diga a si mesmo: minha tristeza pertence a Deus. Quarto, fale sobre a sua tristeza com algum amigo, mas não a distribua.
Uma tristeza compartilhada é uma tristeza reduzida pela metade. Mas uma vez compartilhada, não fale sobre ela com muitas pessoas. Você estará suscetível a ficar triste. Quinto, não use consciente ou inconscientemente a coroa de um mártir. Não suplique por simpatia. Você está suscetível a exagerar o seu problema para obter mais simpatia. O simples uso da coroa de mártir por pouco tempo pode abrir a porta para um complexo de mártir. Sexto, quando começar a sentir pena de si mesmo, vá até o espelho e comece a rir de você. Enquanto puder fazer isso, você estará bem. Sorria diante do mundo, mesmo quando não tiver vontade de fazer isso. Sorria a princípio. Ore não por libertação, mas pedindo poder para usar a tristeza, e a libertação virá como consequência. O irmão Laurence disse que quando orava por libertação ele não recebia, mas a libertação vinha quando ele orava pedindo poder para suportar as coisas. Nono, não ore pedindo poder para suportar as coisas. Ore pedindo poder para usar as coisas. Adote a posição da ofensiva. E décimo, sua maior contribuição é mostrar bom espírito por meio de tudo o que acontece. O importante não é o que acontece, mas o modo como você reage aos acontecimentos. E aí vem a oração. A oração aqui que o Stanley Jones coloca, diz: ó Cristo, sei que és a minha saída, pois passaste por tudo e venceste tudo por ti mesmo e por mim. Em ti não posso descer. Subirei e subirei sorrindo. Minha alegria não está nas circunstâncias. Minha alegria está em ti. Amém. E a afirmação do dia: que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Então é o Salmo 56, 13. Então essa afirmação do dia: que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Não é? Quando você repetir isso, pensa que a oração é que você não vive esse dia na sombra da tristeza, né, comparado lá à morte, mas que você vive esse dia na luz diante de Deus, na luz que vem de Deus. Não é? Nós vamos pensar um pouquinho aí sobre essa devocional. Primeiro, você deve ter observado que lá no passo 8 e no 9, aparentemente parece ter uma contradição aí na devocional, né? Porque ele cita o exemplo do irmão Laurence. Quem que era esse irmão Laurence? É um servo de Deus lá do passado, né, que tinha uma vida de comunhão, de oração diante de Deus, né, de quem nós aprendemos na história muitos, né, sobre ter o seu momento a sós com Deus, de se abrir diante do Senhor, ter o seu momento devocional ali com o Senhor. E ele diz que o Laurence, ele disse: olha, quando eu oro por libertação, eu não recebo libertação, mas quando eu oro para suportar, né, as coisas, suportar as dificuldades, aí a libertação aparece. Só que chega no 9, ele diz: não ore para suportar as coisas, né? Ore para usar as coisas. Então, o Laurence ora para suportar, aí o 9 diz que não ore para suportar. Eu penso que aí nós temos um probleminha de tradução, talvez, aí na devocional para a língua portuguesa, mas a ideia é essa, né? Qual que é a ideia que ele está ali? Quando você estiver orando, não ore com aquele sentido de suportar como: Senhor, só me ajuda a ficar aguentando, né? Aquele ato passivo, só de ficar: eu vou aguentar, eu vou suportar. Não, eu sei que eu estou sofrendo, mas eu vou aguentar. Não ore dessa maneira, numa atitude só passiva, só suportando, aguentando. Mas ore, né, não para ficar nessa posição só de aguentar, mas ore com aquele espírito de: Senhor, me ajuda a usar essas circunstâncias. Senhor, eu vou contra essa tristeza. O Senhor me guia, o Senhor me dirige, eu vou contra. Então, não fique orando só para aguentar e suportar, mas ore para Deus te direcionar, para você usar a circunstância, aquilo que está diante de você, para que você possa viver a bênção e louvar a Deus, né? Então, resumindo essa devocional de hoje, os passos que ele colocou ali, é muito importante você não guardar a tristeza só para você. Quando você fica com a dificuldade, a aprovação só lá dentro de você, só com você, isso aumenta, isso te leva para uma situação
cada vez mais de tristeza. Então ele coloca duas situações bem interessantes, né? Duas situações de compartilhar, que eu diria. Uma delas é de você levar isso diante de Deus, né? Trazer a luz de Deus, falar com o Senhor, né? Compartilhar com o Senhor. Vai lá um momento, né? Como Jesus falou, vai lá, fecha a porta do quarto, ora teu pai que está em secreto, abre seu coração para Deus, coloca essa tristeza diante dele e diz: Senhor, eu preciso do Senhor, me dá direções, me dá sabedoria para eu lidar com essa situação. Então, primeiro, abre diante de Deus. Um segundo, ele fala para você compartilhar com alguém. Um amigo, um irmão em Cristo, compartilha essa tristeza com alguém. Quando você compartilha, você sente que não está sozinho, humanamente falando, você não está sozinho, né? Tem alguém ali também com você. Você sabe que Deus está com você, mas muitas vezes você quer alguém, né, que seja como você, um ser humano, que esteja ali ao seu lado. Então, compartilhe com alguém. Só que ele diz, não fica compartilhando com muitas pessoas, porque aí quando você começa a compartilhar, você pode cair naquele hábito da tristeza, de ficar falando, colocando e sofrendo por aquilo. Compartilhe com alguém, para você ter alguém que ore junto com você, para ter alguém que está junto com você se colocando diante de Deus, né? E aí, né, vamos concluir todo esse passo com essa figura de que você e eu devemos, com a tristeza, né, nós devemos buscar uma direção de Deus, como falamos ali no começo. Buscar uma direção de Deus, como eu posso, de uma maneira ativa e não passiva, de uma maneira corajosa, enfrentar a tristeza, confiar que o Senhor está comigo, caminhar passo a passo, sabendo que o Senhor vai nos dar vitória, nós vamos sair desse quadro de tristeza, né? Então, guarda essa palavra no coração, né? Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando com você. Amém.